Olá, minhas amigas, olá, como estão todas? Todas bem-vindas, boa tarde, bom dia. Eu estou a começar um bocadinho mais cedo, porque estou a fazer aqui umas tortilhas. Estou a tentar fazer umas tortilhas, minhas lindas. Preciso ver dar a receita. Vou dar a receita a vocês, está bem, minhas lindas? Tem que se aquecer aqui bem isso, já está quente. Fazer umas tortilhas à moda dos mexicanos. De farinha de trigo, tortilhas de farinha de trigo. Agora que lhe dá aqui um pouco. Acender a luz. Isto comecei mais cedinho. Vamos lá ver como fica isto aqui. Está bem, minhas queridas? Todas bem-vindas, todos bem-vindos. E fiz a massa, fiz uns montinhos. E já está aqui a descansar há pouco. Depois veio puxar. Agora tenho que ir fazendo agora aqui a tortilha. E uns 3 minutinhos, viras do outro lado. 1 minutinho ou 2, viras do outro lado. Leva aqui um bocadinho. Está bem, minhas queridas? Boa tarde. Bom dia. Agora aqui é 11h36. E estou fazendo aqui, tentando fazer umas tortilhas mexicanas. Vou depois rechear com aquilo que vocês têm, com galinha, com carne de vaca, com carne de porco, ou feijão, aquilo que vocês tiverem. Depois vou dar a receita como fiz. Está bem, minhas queridas? Todas bem-vindas, todos bem-vindos. Levantar aqui um bocadinho o fogão. Para aquecer bem a frigideira. É de onde se faz as panquecas e faço as tortilhas. De farinha de trigo. Há de milho e há de trigo. Estou a fazer de trigo. Ainda nunca fiz de milho. Agora estou a fazer as de trigo e depois vou fazer as de milho. Depois vou dar a receitinha como eu fiz. Leva aqui um pouco que é para elas cozinhar. Elas levantam para cima. Elas fazem um feitiço de uma bola no meio, como um sacozinho. Desculpa, minhas lindas, desculpa vir-te cair para o... Isso é a minha primeira vez que estou aqui a fazer, não é? Puxar bem puxadinhas aqui. É para depois elas ficar bem cozidinhas. E ficam macias. Bom dia, bom dia, bom dia a todas as minhas queridas.
Elas levantam e elas depois ficam abertas no meio. Faz um balãozinho. Botar aqui mais cima. Fazendo as tortilhas de farinha de trigo, pode depois fazer com frango, fazer com feijão, fazer com a carne que tu tiveres. Eu vou fazer com feijão, abacate, creme de queijo e tudo temperadinho, cebola, alho, aquilo tudo ali bem banhadinho. Depois a gente recheia com isso. Quem tiver frango, recheia com o frango. Tá bem, minhas lindas? Depois vou dar a receitinha. Vou dar a receita. Tratam isso gorditas mexicanas. Eles fazem isso umas frigideiras mais fortes. Mas, como não há isto, e faço nessas das panquecas, também faz o mesmo trabalho. Eu já fiz a massa a pouco. Já fiz de manhã, já comi. Já fiz de manhã, já las comi. Com queijo e manteiga e o meu café. Muito bom. E depois eu vou dar a receitinha a vocês. Elas levantam. Tem que se aquecer bem a frigideira. As frigideiras que eles fazem isso preparadas. Mas eu estou a tentar fazer aqui nas panquecas. Ó. Estão a ver, a levantar. Ó. Tratam isso gorditas mexicanas. Está bem, minhas queridas? Fica depois muito bom, depois a gente pode abrir o meio e deixar fazer, né? Eu queria fazer mais uma. Já fiz de manhã, já tive comendo, como eu já disse, e agora estou fazendo aqui o resto. Por isso estou fazendo isso mais cedo, porque tenho aqui a massa já pronta para não levar aqui muito tempo. É só puxar a massa. Vou-te virar assim para os dois lados, ou para um lado, da maneira que gostares. Deixa 3 minutinhos de um lado e depois viras para elas poderem cozinhar do outro. Fica mais rosadinhas, mas não faz mal. Agora vou virar. Quando está aqui 2, 3 minutinhos aqui de um lado, a gente vira do outro. Assim. Tratam isso tortilhas ou gorditas. Depois aqui podes, quando estiver frio, abres. Elas ficam, podes abrir aqui. E vou cortar aqui. Está quente, não é? Cortas aqui, elas ficam abertas no meio. Elas estão abertas no meio.
Vocês estão vendo, elas levantam um pouco. Elas levantam para cima. No, you missed it. Tá bem, minhas lindas? Por isso eu estive fazendo isso agora mais cedinho, porque fiz para o almoço, para o pequeno almoço. E pronto, e a massa como estava pronta, tenho que fazê-la agora, né? Vocês estão vendo, ela está a levantar, ó. Se chama gorditas. Aquece bem a frigideira, depois abaixa quando estiver bem quente, abaixa o calor para não queimar. Está quente. Vou puxar aqui mais uma. Depois vou dar a receita, como faço, tá bem? Tenho que botar um pouco de farinha aqui na bancada para a gente poder-las puxar. De um lado e do outro, puxá-las bem para elas ficar fininhas. Eles usam umas chapas de ferro para fazer isso, mas como não tem as chapas, a gente puxa assim com o rolo. Puxar assim. Eles têm a sua maneira, as suas coisas de trabalhar, mas olha que raia da coisa que não para, está sempre caída, vocês que me desculpem. Vou fazer panquecas, não é panquecas, minha querida, não é panquecas. Luciliacatine, não é panquecas. Isso é tortilhas. Tortilhas. Para rechear, ou para fazer, ou se virar, ou para as virar assim. É muito bom, muito boas. Tem que virar assim, um pouquinho. Quando elas estão já um bocadinho, 1 minuto ou 2, a gente vira para o outro lado, que é para elas poderem cozinhar para os dois lados. Não tenho as coisas preparadas, mas tenho a coisa das panquecas, também trabalha. Sem frigideiras preparadas para isso. Mas quem tem isso das panquecas também faz o mesmo trabalho. Vou aqui puxar mais um. Isso vale a pena fazer fresquinhas na hora, porque já está aqui já há bocadinho. Isso é quando a gente acaba de amassar, começar a fazer, que elas ficam muito mais bonitas. Até há quem faça assim. Vou baixar aqui o fogão. Tratam isso gorditas, tortilhas de farinha de trigo. Depois vou dar a receita, minhas lindas, vou dar a receita. E depois eu vou cortar aqui, deixar aquecer aqui um bocadinho para depois eu cortar e mostrar como fica vazias por dentro. Para dizer que estão já cozidas tem que ser assim.
Isso é a última porque já tinha feito, já tive comendo. Depois vou dar uma receitinha para vocês verem. Já tive comendo, eu ainda tenho aqui uma. Elas ficam muito tenrinhas. Depois botar queijo, depois botar tudo o que quiseres aqui dentro. Quando está quentinha, elas derretem. Quando a gente as faz com a massa mais quente, é melhor. Elas levam mais depressa. Assim leva mais um bocadinho, mas também fica feitas. Quando eu fiz as primeiras, elas fizeram aquele balãozinho tão lindo. Mas como eu aguentei a massa ali, vale a pena fazer a massa e em seguida puxar e aquecer a frigideira e fazer moldar as bolinhas, puxar bem puxadinhas e botar lá dentro. Fica maravilhosas. Como eu disse, quem faz essas coisas faz é com máquinas preparadas. Mas não há as máquinas, fizemos assim, é a mesma coisa. Ela começa a levantar, ó. Agora vai a levantar ali. Vocês estão vendo como é? É assim, minhas amigas. De vez em quando fazemos uma coisa diferente. Vou fechar o fogão. E está as minhas tortilhas prontinhas. Fechar aqui o fogãozinho. E a mostrar as minhas tortilhas prontas. Essas são feitas de farinha de trigo. Há quem faça de farinha de milho, eu nunca fiz de farinha de milho. Deixa-me lavar aqui as mãos. Está um bocadinho quente aqui, não é? Trabalhar com essas frigideirinhas, aquece. Primeira vez que eu fiz a comida amanhã, elas da manhã com a massa quente, elas fazem mesmo aquele balãozinho. De qualquer maneira estão bonitas, de qualquer maneira estão boas. Eu vou cortar aqui uma para ver se vocês verem como é que elas ficam assim, deixa eu ver qual é que está mais fria. A gente pode cortar aqui, recheá-las aqui no meio, não é? Recheá-las aqui no meio. Elas ficam aqui assim abertas. Está quente. Colhi aqui a ponta de um dedo. Ficam abertas aqui. Faz um balãozinho aqui assim, ó. Deixa-me cortar aqui um bocadinho para ver se elas têm que arrefecer, né? Elas estão quentes, ó. Estão assim rosadinhas. Ficam mais rosadinhas, mas é mesmo assim, ó. Elas abrem aqui. Botas a comida aqui dentro. A comida vão aqui dentro. Se não queres dentro, botas fora e fazes assim. Enrolas a comidinha aqui assim. Viras assim, enrolas e fazes a comida que tu tiveres. Está quente, está um pouco quente.
Essas formas mais rosadinhas, mas pronto, isso é a primeira vez que eu fiz. Agora que eu tendo mais experiência conforme eu faço. Já sei que elas têm que ser feitas com a massa quente. Com a massa mais quente elas estão boas na mesma. Mas quando é feita, acabaste de fazer a massa e puxas a massa e estás, fica melhor. Põe-me aqui na ponta de um dedo. E é assim, minhas queridas, já está feito as minhas tortilhas. Um bocadinho mais rosadinhas, outras menos rosadinhas. Mais rosadinhas, menos rosadinhas. Mas estão prontas, estão muito boas. Muito boas. Agora é só recheá-las ou enrolá-las, como vocês gostar com a comida. E comi aqui, botei aqui queijo, manteiga. Vou dar agora a receita. Vou dar a receita. Tortilhas e gorditas, ou aquilo que quiseres chamar. 3 cubos de farinha de trigo. Uma colher de sopa de açúcar. 8 colheres de chá de sal. Misturas na farinha. 8 colheres de azeite extra virgem. Misturas na farinha o azeite, o sal e o açúcar. Em seguida, aqueces. Eu fiz 1 minuto no micro-ondas. Um copo de leite. Aqueci no micro-ondas por 1 minuto. Um copo de leite. Foi aqui numa chávena, mas é um copo, mais ou menos. Eu fiz a medida, é um copo. Aqui tenho aqui um copo. Chávena de café. Esta chávena é um copo de leite, na medida. Misturar bem misturadinha, amassar ali um bocadinho. Depois levar assim à bancada, puxá-la de um lado do outro, puxá-la de um lado e do outro. Ela fica ali despregada das mãos, limpa, sem colar nas mãos nem nada. Até ela não colar nas mãos, ela está prontinha. Cortas os bocadinhos, conforme os tamanhos que tu queres, mais pequeninas, cortas. Botas um mexinha de farinha, puxas com o rolo, bem puxadinha para elas ficar fininhas, botas na frigideira. 1 minuto ou 2, a frigideira tem que estar bem quente. 1 minuto, talvez 1 minuto, mais ou menos 1 minuto e meio. Tu viras logo a tortilha, viras-la, depois viras para o outro lado e ela ali vai inchando. E umas enche mais do que as outras, né? Elas quando estão fresquinhas, com a massa fresca, elas ficam lindas. Elas também ficaram, mas não fiquei quando a massa estava quente. E para não guardar mais, para não perder a massa, e eu tive fazendo para vocês, que eu havia ter feito logo na altura que fiz elas. Está bem, minhas queridas? Nélia Faguinhos, boa tarde. Maria José Pacheco, bom dia. Cidália Borba, bom dia. Cidália Barros, bom dia. Margarida Lopes, bom dia. Gabriela Carmo, bom dia. Armanda Soares, bom dia, amiga, como está? Obrigada, bom dia. De Luz Mel, bom dia, amiga. Armanda Soares, eu lhe peço, faça. Ainda não fiz com farinha de milho. Eu vou tentar fazer com farinha de milho. Ainda nunca fiz com farinha de milho. Esta foi a primeira vez que eu fiz. Quis experimentar a ver como é que ficava. Ficaram lindas, é que já comi, como eu já disse. Com este copo fiz, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tenho aqui 5, 6, 7, 8. Com essa medida, fiz 8 tortilhas. Mas são muito gostosas. Depois, como eu estava a dizer, tenho que levar 3 copinhos de farinha, um copo de leite quentinho, 8 colheres de azeite, 8 a 9 colheres, depende. Se achares que precisa mais um bocadinho, podes botar azeite extra virgem. 1 colher de açúcar, colher de sopa, 1 colher de chá de sal. Misturar tudo,
primeiro o azeite na farinha com o açúcar e o sal e depois misturas o leite quente. Amassas aquilo assim tudo e depois quando estiver a despregar das mãos já está prontinho. Aí cortas e fazes as bolinhas ao lado, separas e vais puxando e fazendo as tortilhas. Faça, Josefina, é muito bom. Depois podes acompanhar isto com qualquer coisa. Isto não leva fermento, não leva nada, isto não é uma coisa que não faz mal a ninguém, né? Isso é quase como o bolo de sertão, só que isso é feito assim. É feito de farinha de trigo. Mas veio fazer de farinha de milho um dia ainda. Isso é só agora, isso foi só agora. Fica tudo aberto. Faz um bolso. Esta ficou um bocadinho mais tostadinha, por causa eu não estou habituada com essas frigideiras, não é? Foi a primeira vez agora, como for, a gente vai trabalhando, a gente vai vendo o que se pode abaixar e a temperatura que se pode fazer isso. Foi a primeira vez. Mas estão aqui prontinhas, logo de rechear com feijão, abacate, creme de leite, a pimenta, a cebola, as coisas, os temperos todos, enrolar e saborear. Depois um bocadinho de queijo mussarela por cima. Muito bom. Está bem, minhas queridas amigas. E está pronto o meu vídeo de hoje. Estava assim porque fiz mais cedo, como eu já disse, já tinha feito um bocadinho cedo para o pequeno almoço. Tinha feito 3, elas ficaram lindas, elas levantar para cima. Com a massa quente. A massa acabada de fazer, muito melhor. Eu deixei a massa já ali, tapadinha, mas trabalha, mas não é como sendo fresquinha. Pita bread. Faça amiga. 3 Josefina Furtado. Armanda Soares. Dá a elas. Elas vão fazer 3 copos de farinha de trigo. 8 colheres de azeite. Extra virgem ou azeite, não é óleo, azeite. 1 colher de açúcar. Colher de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal. Misturas o sal e o açúcar na farinha, numa tigela, e o azeite. Puxas aquilo, sabe que fica seco, né? Depois vais pondo ali o leite, vais puxando um copo de leite, até a massa desgrudar das mãos. Depois ficas com as mãos limpas, não? Quando ela estiver prontinha, amassadinha, podes botar na bancada, puxá-la. Quando ela estiver pronta, cortas os pedacinhos conforme o tamanho que tu queres e fazes numa frigideira. Se houver frigideira de ferro, ainda é melhor, não é? Mas não tenho frigideira de ferro, fiz naquilo das panquecas, mas aquilo das panquecas ainda não ouço muito direito, tem que ser numa frigideirinha de ferro. De repente queima mais um pouco. Mas está saborosas, não é queimadas, estão mais rosadinhas, mas estão saborosas. E agora, quando botas no tabuleiro, na pana já quente, levas 1 minuto, 1 minuto e meio, uma coisa assim, e viras logo do outro lado, que é para elas começarem a trabalhar e começar a levantar. E vocês viram que elas a levantarem aqui. Elas ficam muito terrinhas, muito terrinhas. Podes fazê-las assim, enrolá-las aqui com a comida aqui dentro e saborear. Para a primeira vez está muito bom. Agora a maneira que a gente vai fazendo, vamos tendo a experiência, não é? Tanto da temperatura do fogão, como a massa é essa, É a temperatura do fogão tem que ser, e tem que ser frescas quando eles acaba de les amassar, começar a fazer. Elas começam a ficar lindas, ficam lindas. As primeiras que eu fiz, elas levantam todas com uma sapinha para cima. Essas também levantar, mas não levantar tanta quantidade como as primeiras, porque a massa já estava ali fria,
Já estava ali já há mais de 3 horas. E fiz a manhãzinha 7. Já é meio-dia e fiz 8 horas, mais ou menos. Eu pensei nisso e fiz. Para comer da manhã, comer cafezinho. Armanda Soares, que maravilha, obrigada. Vocês que façam. Vocês vão gostar. E se precisar de alguma pergunta, estou cá. A gente vai aprendendo e vai dando o que a gente aprende às pessoas. Eles estão aqui, estão macinhos, macinha. Pode-se fazer assim, já está macio. Com queijo. E comer foi com queijo de São Jorge. Ai, adorei. Cortei ali as laças, isso quente. Comer café, adorei. Não leva fermento, não faz mal a ninguém. Vê-las abafar, mas logo vê-las rechear para o almoço, para o jantar, recheá-las de feijão. Pode ser com feijão, pode ser com carne de galinha desfeita, carne de porco, aquilo que tiveres. A tortilhas mexicanas. Tortilhas mexicanas. E Luísa segue, olha, tão bom. E comi com queijo de São Jorge, ai, consegui-me aquele cantinho, estava mesmo quentinho com o queijo ali. Cortei-lhe assim todas as laças. Botei em cima da tortilha e orlei-la e comi. Mas primeiro botei um pouco de manteiguinha de vaca, não muito. Foi que se comeu agora da manhã, isso quentinho assim. Adorei. Adorei. Está bem, minhas queridas amigas? E a ver se as vejas têm uma frigideirinha mais forte, não uma coisinha muito fraquinha para elas não queimarem e não levantar. Tem que ser um ferrozinho, uma frigideira com ferro mais pesadinho, com inox pesadinho. Ou com, assim, isto é de fazer as panquecas, não é? Isto é de fazer as panquecas. Isto é de onde eu faço as panquecas. Aquecer bem, aquecer bem. Tens que aquecer bem para ela ficar quente. Depois, abaixas-lhe um bocadinho. Abaixas um bocadinho para depois não queimar e não... E a gente vai tendo experiência, a maneira que a gente vai trabalhando, a gente está tirando a experiência. Filomena Cabral, obrigada. Armanda Soares, obrigada pelos teus coraçãozinhos. 99 estrelas. Filomena Cabral, muito obrigada, minha querida. Eu te agradeço, fim de coração. Muito obrigada. Filomena Cabral, muito obrigada. Olha, Josefina Furtado, tens frigideira de ferro. Pronto. Aquece a frigideirinha de ferro. Depois abaixa, não deixes ela ficar sempre quente para não queimar. Porque isso é só 1 minuto ou 2 de um lado e depois do outro lado até elas começarem ali. Quando vês que elas já estão ali cozidinhas, tiras fora. Se elas levantar por dentro, muito bem, se não levantar, não faz mal. É tortilhas na mesma, só que elas quando levantam ficam mais bonitas. Quando elas levantam, faz aquela boquinha de sapo. Mas é bonito, é bonitas na mesma. Elisa sei que também tens frigideirinha de ferro. Nessas frigideiras de ferro sempre é melhor, não é? Porque quem é vez fazer isso, elas têm as frigideiras de ferro. Eu não tenho frigideira de ferro, já tive, mas já não tenho. Não usava, foi para fora. Não, nunca usei, foi para fora. Agora a gente quer não tem. Faz-se noutras coisas. Quem tem vontade de fazer, faz. As pessoas de lá usam umas formas de ferro. Elas fazem aqui, não é preciso puxar com o rolo. Elas fazem ali em cima e tiram para fora e botam direito ali. Agora, a gente que não tem aquelas máquinas, a gente fizemos com o rolo. Fizemos umas bolinhas, fizemos com o rolo. Fica redondinhos, fica bonitos. O máximo que puderes puxar para eles ficar fininhos. Está bem, minhas queridas? Vocês que façam. Vocês vão gostar. Maria Gorete Ramalho, olá, boa tarde, amiga. Beijinhos. Ficaram com 10 todas. E até amanhã, se Deus quiser. Não vem fazer mais nada hoje, já está feito. E mais logo eu vou recheá-las com... Eu tenho frango, mas eu gosto mais com feijão. Vou fazer com feijão.
o abacate, tudo baralhadinho, o abacate tudo moidinho, uma lata de feijão, levas à frigideira com cebola, alho, os X temperos, tens chouriço, botas um bocadinho de chouriço ali, tudo temperadinho. Botas uma camada de abacate, camada de feijão, tens creme de leite, o queijo em creme, podes botar um pouco. Se não tens o queijo em creme, botas Filadélfia ou botas mussarela. Quando elas estão quentes ainda. Depois dão calor nelas, elas depois ficam quentinhas para derreter o queijo. Pronto. Depois dobras à tua maneira e vais comendo. Sabes, tens que dobrar. Tem que se dobrar daqui primeiro assim. Tem-se que dobrar assim e fazer assim. Para elas não cair daqui. E saboreás. Não faz mal a ninguém. Muito bom. Olha, estás bem, está bom, tu tens que puxar os rissóis de camarão. Esta é uma máquina, é uma máquina assim redonda, não sei se os rissóis de camarão é igual. A máquina é redonda, isto não tem aqui nas lojas americanas, isto é mais nas lojas mexicanas, o Equador, naqueles lados. Elas botam um plástico, em baixo. Bota a bolinha da massa e elas viram, faz clac, clac, faz logo aquela massa assim. Aquela massa fica logo amassadinha. Tiras dali, eles botam o plástico para não colar. Tiras dali e já botas direito na frigideira. Oh yes, tu tens, oh é bom. Já sou verdade, muito bom. Onde é que arranjaste? Já vi, já tentei ver se arranjava por cá, mas não. Nunca vi isso. Nunca vi isso aqui. Ou no Amazônia, olha, obrigada minha querida, bela ideia, isso, pronto, o Amazônia tem tudo, como, pronto, é a máquina de fazer tortilhas, não é? Em inglês, como é que chamas isso? Pôs-me escrever para mim, mandar buscar, porque eu gosto disso, e que aquelas máquinas é o máximo, elas ficam lindas, até há pessoas que fazem e vendem, não vender nada disso, isso é só para mim, consumir para mim. Com salada de atum, Elícia Sé, com salada de atum também. Muito bom, muito bom. Aquilo que tu quiseres, querida, aquilo que tu quiseres comer, estar ali dentro, ou atum, ou galinha, ou carne de vaca, ou carne de porco, ou tudo o que tu quiseres, acompanhas com aquilo. E aquilo é muito saudável, não tem fermento. Muito bom. Vou tirar a fotografia que eu mando para ti. Está bem? Muito obrigada, minha querida Josefina Furtado. Muito obrigada, agradeço-te. Vamos aprendendo umas com as outras. Jacinto Maria Oliveira. Olá, boa tarde, linda. Bom dia. Eu gostava da receita, porque não vi a receita, amiga. A receita, eu vou tornar a dar a receita para quem não viu a receita. Tortilhas e gorditas, aquilo que quiseres chamar. 3 copos de farinha de trigo. 1 colher de açúcar de sopa. 1 colher de sopa de açúcar. 1 colher de chá de sal. 8 colheres de sopa bem cheias de azeite extra virgem. E 1 copo de leite quentinho. E meter num minuto, micro-ondas. 1 minuto. Misturas a farinha numa tigela com o açúcar e o sal e o azeite. Puxas aquele azeite tudo ali. Sabe? Fica ainda ali tudo em farinha, né? Depois vais pondo o leite quente. Vais amassando. Amassas aquilo e depois vais tirando, vais aminando. Ela depois sai, desgruda das mãos. Ela não fica colada depois. Ela tem que ficar limpinha, limpa, lisa. Cortas. E puxas com o rolo. E aquece a frigideira ou a coisa das panquecas bem quente, para poder trabalhar. 1 minuto, minuto e meio de um lado, viras do outro. E depois ela começará a levantar um bocadinho para cima, começas a levantar. E faz as tortilhas e gorditas, aquilo que chamamos de falar. É muito bom.
Está bem, minhas queridas? Agora para o verão faz-se isso rápido e a pessoa sai para fora, faz um sanduíche, né? Sempre com pão de que tenha fermentos. Podes fazer isso, não tem fermento. Eu vou aprender a fazer, eu vou tentar fazer de farinha de trigo, de milho. Essa de farinha de trigo, vou fazer de farinha de milho. E depois dei a receita a vocês. Está bem, meus amores? Muito obrigada por vocês estarem aí. Muito obrigada. Obrigada, Filomena Cabral, mais uma vez. Deus te abençoe. E Glória Dias Gênio, bom dia, amiga, como estás? Estou bem, graças a Deus. Helena Barros Oliveira, boa tarde. Que bom para si, obrigada, beijinhos. Aldemir Lomas, lindas, muito bem feitas, amigas, uma perfeita, muito obrigada. Somos todas mesmo. Quando a gente temos força de vontade, se fizeres uma coisa que não tem vontade, aquilo não dá certo. Mas tu faz fazer aquilo e vai dar certo porque quer fazer isso. Fizemos a receitinha e ali vai. A primeira faz, fica bem. A segunda fica melhor e a terceira vai ficar melhor. É assim, minhas amigas, é assim que se faz, meus amores. Muito obrigada a vocês, meus amores. Mais uma vez, thank you everybody. Nelita Menezes wants to join a new video. Martinez, Nelita Martinez, deixa eu ver. Está aqui uma senhora aqui a falar, deixa-me cá ver. Filomena Cabral, obrigada, senhora. Belas receitas, muito boas. Muito obrigada, minha querida. Obrigada pelo seu reconhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, meus amores. Deus vos abençoe. E continuar o seu dia. E façam isso, tá bem? Meus amores, beijinhos. Eu também, não, se Deus quiser, voltarei. Vocês compartilhem. Eu faço o máximo para ajudar a vocês. Vocês façam também. Beijinhos, até amanhã, se Deus quiser. Boa tarde, boa noite, bom dia. Bye bye, meus amores. Obrigado por todas que estão aí, todas bem-vindas, todos bem-vindos. Muito obrigado, fim do meu coração.